Você sabe qual é o seu cliente ideal? Mais uma vez, nós estamos aqui no Mapa da Coragem falando com você que é empreendedora, empresária, autônoma, prestadora de serviço, que tem um cliente e quer se conectar com o seu cliente ideal, mas talvez não esteja fluindo aí muito bem. Talvez a pessoa que você está se conectando, que está vindo até você, não vê valor no seu serviço, ou ela quer uma coisa e você tem outra para entregar, né? Não está encaixando direito. Ou ainda você está naquele processo, né, de descobrir aí dentro do marketing qual o seu posicionamento, seu cliente ideal, que tal olhar para isso com o olhar da astrologia para conectar de dentro para fora? A gente já fez uma aula aqui sobre posicionamento e agora essa próxima aula é sobre o seu cliente ideal, aquela pessoa que vai se conectar com você magneticamente, que você tem aquilo que ela deseja para entregar e como transformar essa relação, unindo o seu posicionamento com o seu cliente ideal. Eu tenho certeza que quando você olhar para o seu cliente ideal através da astrologia, o seu servir vai se transformar, vai ficar mais leve, sem esforço, você sendo quem você é e atraindo aquela pessoa que precisa realmente do seu jeito de servir e do seu serviço e vendo valor em tudo isso. Se você quer, então fica nessa aula que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Já fica o convite para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link tá na descrição, porque ali a gente amplia as informações, a gente troca ideia, eu fico mais pertinho de você e a gente pode se aprofundar e trazer as transformações aí de uma maneira mais intensa. Então, bora entrar no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque se esse conteúdo faz sentido, eu tenho certeza que outros conteúdos que virão também vai fazer sentido aí para você. Então se inscreve no nosso canal Farol da Alma e já dá uma maratonada na nossa série O Mapa da Coragem. Vamos para a aula de hoje então? E aí, que tal se tornar uma empreendedora, uma empresária magnética e alinhada? Descubra o seu posicionamento autêntico e o seu cliente ideal no seu mapa astral, como eu falei antes, né? De dentro para fora. Saber quem é o seu cliente ideal é parar de gritar no vazio. Tu já teve essa sensação de que fala, fala, fala e não fala com ninguém? E começar a conversar com quem realmente veio te ouvir. Eu tenho certeza que o seu conteúdo, o seu servir, o seu negócio, até o seu produto, ele tem uma pessoa que está buscando por ele, porque você não teve essa ideia do nada, você não teve esse desejo do nada. Isso faz sentido para sua alma, isso faz sentido para sua essência. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão buscando isso, mas às vezes a gente está faltando essa ponte, né, de saber quem são as pessoas que estão buscando isso. Que tipo de pessoas são? O que que elas valorizam? O que que elas querem? Entendendo isso, a gente consegue se comunicar melhor. E aí eu não estou falando de marketing. O marketing nos ensina isso, é importante. Mas aqui a gente vai olhar de uma maneira mais profunda, entendendo através da astrologia, através da energia, o tipo de pessoa que naturalmente você atrai e que naturalmente vai estar afim de consumir o teu conteúdo, o teu serviço, o teu produto. E aí, né, a gente já fez uma aula sobre isso, você pode olhar lá também, mas quando você se posiciona com a alma, esse cliente certo, ele te reconhece sem esforço, é natural. Então, é um encontro de propósito, não é marketing, é um encontro de propósito. Por isso que eu falo, né, de fazer esse movimento de dentro para fora, porque eu tenho certeza, assim, né? Certeza é muito forte, mas eu imagino que se você, né, tá trabalhando aí como empreendedora, aqui eu já passei por muitos processos de marketing. A gente vai atrás do marketing, né, para saber como gerar mais recursos, como se posicionar melhor, mas quando a gente faz isso de fora para dentro, a tendência não dá muito certo. Quando a gente faz de dentro para fora, a tendência é que flua. Então, olha só, a gente está falando desse ponto aqui do mapa, que é o ascendente, e hoje a gente vai se aprofundar no descendente ou na casa 7. Então, é esse eixo aqui, a casa um e a casa 7. O signo que está aqui, nesse caso é Escorpião, e o signo que está aqui, nesse caso é Touro. É para isso que a gente vai olhar agora. Então, pega o teu mapa astral. Se você não tem o seu mapa,
tem um tutorial aqui de como gerar esse desenho que está aqui na tela. Você vai gerar esse desenho e vai olhar qual é o signo que está aqui no teu ascendente e qual é o signo que está aqui no teu descendente, que é a casa 7, que nesse caso aqui é Escorpião. E aí você vai conseguir acompanhar essa aula e fazer as análises profundamente, tenho certeza. E claro, né, se você precisar de uma ajudinha, é só entrar no grupo do WhatsApp que a gente te ajuda. Estamos aqui para isso. Então, o ascendente é como você se posiciona, é o seu impacto no mundo, é a sua presença, é a sua energia antes mesmo de você chegar. A casa 7 é o oposto. Então, é o que as pessoas buscam em você, é o seu cliente ideal, é a pessoa que mais ressoa, é aquela que ativa o seu propósito, é com quem a troca é fértil. E essa dinâmica que acontece é você atrair o seu oposto complementar. Então, o ascendente mostra o seu estilo de posicionamento e a casa 7 mostra quem ativa. Às vezes te desafia, mas também te completa. É para essas pessoas que o seu produto, o seu servir serve. O seu servir serve é ótimo. Mas é isso, né? É para essas pessoas que você tem que comunicar o seu serviço. É elas que vão se beneficiar do seu serviço, daquilo que você tem que entregar. Às vezes tem um processo de desafio com a casa 7, mas é importante, inclusive, você olhar para sua casa 7 para entender o seu cliente e também para ativar as características dessa casa 7 em você, porque aí esse funcionamento vai acontecer de uma maneira mais leve e mais fluida. Eu vou falar casa por casa agora, signo por signo, desse eixo que você vai ter que olhar. Então, quem tem ascendente em Áries, que é esse símbolo aqui, caso você não conheça, né, os símbolos, este símbolo aqui é o símbolo de Áries. Se o seu ascendente está em Áries, o seu descendente, a sua casa 7, vai estar em Libra, que é esse símbolo ali. Então, o seu posicionamento, assiste a aula de posicionamento também, tá? O seu posicionamento vai ser direto, autêntico, pioneiro. Vai ser aquela mulher que abre os caminhos. E a cliente ideal, ela está buscando harmonia, beleza, equilíbrio. Ela quer ajuda para tomar decisões. E aí você vai poder ajudá-la a tomar essas decisões. Você lidera, ela equilibra. Você oferece estrutura com firmeza e com delicadeza também, porque ela quer essa harmonia. É importante para ela essa harmonia, essa delicadeza, mas ela provavelmente busca em você algo que ela não tem, que é essa coragem, essa coragem, né? Esse posicionamento. Então, seja quem você é, que você vai atrair essa mulher e você vai conseguir liderar essa mulher e ajudá-la a desenvolver os seus potenciais. Principalmente aí para as terapeutas, né? Para quem trabalha com autoconhecimento, esse conteúdo de hoje é ouro. Ascendente em touro, casa 7 em escorpião. O seu posicionamento é confiável, é sensorial, é enraizado e a sua cliente ela é intensa, tá em processo de cura, ela quer transformação. Então você tem que entregar para ela algo profundo, mas você vai dar para ela o chão. Você é a pessoa que vai estar lá segurando na mão dela enquanto ela vai estar lá se transformando. Então, trabalhos terapêuticos funcionam muito bem aqui. Aqui nesse primeiro, né, esses trabalhos para quem trabalha com autoconhecimento, né, de liderança, de posicionamento, de ajudar a pessoa a se colocar no mundo, ele é excelente. Aqui, trabalhos de terapêuticos também é excelente. Ascendente em Gêmeos, casa 7 em Sagitário. Você tem um posicionamento leve, comunicativo, curioso, traz conhecimento e o seu cliente ideal busca por conhecimento mesmo, mas essa pessoa quer expandir, busca propósito, quer aprender, mas um aprendizado que leve para algo maior, que tenha sentido. Então você vai lá e você vai ensinar, ela vai aprender e ampliar. E essa troca flui, porque essa pessoa ela realmente está em busca de ideias, de descobertas, e ela vai transformar isso em algo muito profundo e maior. Você entrega o seu conhecimento. É importante que você fale, que você se comunique, que você entregue conteúdo para essa pessoa. E aí ela vai passar pelas vivências dela e vai se transformar e vai trazer ainda novas descobertas. Mas a sua cliente ideal, ela é uma descobridora, ela é uma pessoa que gosta de propósito, gosta de liberdade também. Então você entrega e deixa ela vivenciar aquilo, deixa ela se descobrir dentro daquilo. Ensino, conhecimento, educação.
Ascendente em Câncer, casa 7 em Capricórnio. É um posicionamento acolhedor, sensível, cuidadoso. Então, você é aquela pessoa que vai cuidar do seu cliente e o seu cliente vai ser um cliente ou uma cliente comprometida, prática, mas que quer estrutura, que quer resultado. Então, você precisa entregar resultado. A essa pessoa aqui, né, com ascendente em Câncer, vai cuidar, vai construir, mas também tem que entregar resultado para essa pessoa, né? As relações elas vão acontecer de uma maneira onde o emocional e o profissional vão se interagir por ali, vão se integrar também. É importante você entender o seu cliente ideal para entregar aquilo que ele precisa. E essa pessoa precisa de estrutura. Então, se você tem casa 7 em Capricórnio, é importante que você entregue para ela estrutura, resultado, mas ela vai estar também precisando e querendo acolhimento, mesmo que ela não saiba. Então, vai lá, acolha essa pessoa, porque é o seu natural do seu ascendente. Seja acolhedora. E aqui acontecem essas dinâmicas, né, ou do oposto complementar, mesmo que a pessoa não saiba, por exemplo, nesse que eu estava falando agora, né, a pessoa com ascendente em Capricórnio, ou com descendente em Capricórnio, vai ser o teu cliente que quer resultado, que quer praticidade, que quer solidez, mas inconscientemente ela vai estar buscando aquilo que tu tem para entregar, que é esse acolhimento, que é o emocional. Ela quer isso, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não expresse. Porque inconscientemente tu atraiu ela. Ela se atraiu por você. É esse match perfeito. O ascendente em Leão, então seu posicionamento é magnética, criativa, inspiradora, líder, né? E vai atrair uma pessoa que tem esse perfil original, disruptivo, que quer liberdade, que quer visão de futuro. Você brilha, o seu cliente reinventa. A relação é viva e inovadora. Então você vai lá, lidera, traz traz o seu original e essa pessoa vai transformar ainda mais. Ela vai estar buscando por alguém que a lidere. Ela vai estar buscando por alguém que diga por onde você pode ir, incentive, né? Mentore. Essa pessoa vai estar buscando por isso. E aí, aqui eu tô falando do tipo de cliente, tá? Não quer dizer que você tendo um descendente em peixes, você vai atrair piscianas, mas você vai atrair pessoas sensíveis ou que estão naquele momento buscando essa sensibilidade, essa conexão espiritual, que estão querendo acolhimento, que vão estar buscando o que você tem para oferecer, que é a organização, que é a estrutura. Então, provavelmente você vai atrair pessoas sensíveis, que são meio bagunçadas, e aí você vai lá e entrega estrutura. Aqui eu tenho um exemplo ótimo, né? Eu sou geminiana, é, mas eu tenho bastante conexão espiritual, eu tenho Júpiter em peixes, bastante sensibilidade, e eu busquei uma pessoa com ascendente em virgem para me ajudar a estruturar e organizar o meu trabalho com o farol da alma, que é o meu trabalho conectado com a espiritualidade. Então, essa pessoa tá estruturando aquilo que está no meu mundo das ideias, que está na minha intuição, que está no meu na minha sensibilidade. E eu não sou pisciana, eu sou geminiana, com lua em escorpião. Mas eu preciso dessas características do ascendente em virgem, da lua, para me ajudar com esse meu mundo pisciano, que é o farol da alma. Entende o que eu quero dizer? Então, não leve então ao pé da letra, no sentido, então, se eu tenho um ascendente em touro, eu vou atrair pessoas de escorpião. Talvez não, você vai atrair pessoas que estão buscando transformação, que estão buscando intensidade e que estão buscando ou que são, né, intensas e que são emocionais, mas que estão buscando estrutura. Então, o descendente é o que ela é, ou a característica que ela tem, ou que ela está vivenciando naquele momento. E o ascendente é o que você pode oferecer para ela. Só que o descendente também é o que você pode aprender com ela. Então, esse movimento, ele vai acontecendo naturalmente. Então, esse eixo aqui é um eixo de troca. O que você tem para oferecer e é o que a pessoa busca, o que a pessoa procura, mesmo que de forma inconsciente. E aqui
é o que ela está vivenciando, ou o que ela é, o que ela precisa de ajuda naquele momento. São as características que ela tem. Ela busca isso, mas ela tem isso, e você pode aprender com ela. Então, é essa troca que o eixo acaba valorizando e validando. E se você se conecta conscientemente com o teu ascendente, você vai se conectar com o seu descendente. E o contrário também. Se você começa a conhecer as características do teu descendente, que é, né, o oposto, que é o cliente da casa 7, você vai aprendendo a reconhecer as características do seu ascendente e essa troca vai acontecendo. Então, quando você estiver fazendo o seu cliente ideal, se você tem um ascendente em Áries, pensa que essa pessoa é uma pessoa que talvez tenha dificuldade de decidir, é uma pessoa que se relaciona muito bem com os outros e que gosta de beleza. E você tem para entregar o direcionamento para ela, o autêntico, a decisão. A pessoa que tem, né, o ascendente em touro, ela tem para entregar a estrutura, o pé no chão. E essa pessoa, o seu cliente ideal, vai ser um intenso, mas que está precisando de uma estrutura. Então, olhar para esses dois pontos é a chave para você se conectar de verdade com o seu cliente. Não aquele cliente que você está imaginando que talvez você gostaria e tal. Não, o cliente que realmente está conectado com a sua alma, com a sua essência e aquilo que você vibra de verdade. Quanto mais consciência você tem disso, mais você consegue fazer esse processo na luz. Senão, a tendência é que você atraia a sombra do teu descendente. Então, a sombra, se você tem um ascendente em Gêmeos, né? A sombra de Sagitário, se você tem ascendente em Touro, a sombra de Escorpião e etc. Seu posicionamento de alma te torna única na forma como você entrega o seu trabalho. Seu cliente ideal é aquele que ativa esse propósito com equilíbrio. Então, quando tem esse encaixe, a troca flui, o trabalho ganha alma e a prosperidade acontece. Vai lá no grupo do WhatsApp, conta para mim qual é o seu ascendente, que a gente vai falar um pouquinho mais do seu cliente ideal. E não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, porque a gente vai ter um momento especial, onde a gente vai estar bem pertinho, numa sala do Zoom, para trocar, para conversar. A data e a hora eu vou contar lá no grupo do WhatsApp. Então eu te espero por lá e uma das meninas que estarão por lá ao vivo comigo vai ter o seu mapa astral lido por mim ao vivo, na hora. Que legal, né? Tô animada para esse momento. Um beijo grande, até mais!